que faz uma pessoa ficar em pé. No gabinete que fiz esta semana, eu falei, eu estou de pé, não é por inteligência ou por força física, é por causa da minha relação com Deus. É por causa destas práticas não negligenciadas. Então, quando estas coisas básicas, fundamentais, imprescindíveis são negligenciadas, a pessoa é prejudicada. A igreja é prejudicada. E, acima de tudo, o nome do Senhor é escandalizado. Você acaba escandalizando o nome de Jesus, porque você é uma pessoa fraca, você é uma pessoa que negligencia coisas tão fundamentais, tão básicas, e o nome do Senhor fica escandalizado, ao invés do nome do Senhor ser glorificado. Eu tenho 5 itens, e à medida em que eu for falando estes itens, isso, mas não faz. Não tem feito. Vamos para a primeira necessidade básica, fundamental e imprescindível, que quando negligenciada, prejudica você, prejudica a igreja a qual o Senhor te colocou e, acima de tudo, escandaliza o nome de Jesus em vez de glorificá-lo. Vamos abrir vários textos. Vamos abrir, o primeiro texto é Josué capítulo 1. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Josué 1. Acharam? Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazeres segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso aqui é Deus falando com Josué. Josué agora não tem mais Moisés sobre a sua vida. E Deus fala para ele, tão somente o necessário, não se preocupe com outra coisa. Tão somente, preste atenção nisso que vou te dizer. É isto que é importante para você. As outras coisas que você está pensando que é importante não são importantes. Tão somente, olha o que Deus está dizendo para Josué. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer. Aqui não está dizendo liderar o povo, dividir as terras, aqui está falando de fazer segundo o quê?
Toda a lei que meu servo Moisés, que o Senhor está se referindo, a palavra dele, de Deus, dada a Moisés para dar ao povo. Da palavra da lei, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. E aí as pessoas começam a nos chamar de radicais. Porque a gente quer obedecer à palavra. A gente não quer se desviar 1 centímetro da palavra, de tudo que ela ordena, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses, além de meditar, fala da palavra. Não cesses de falar deste livro da lei, e não somente falar, medita nela dia e noite. Mas a gente não tem tempo, Senhor. A gente acorda às 5h30 da manhã, vai direto para o trabalho, trabalha até às 7 da noite, a gente tem que ir para a faculdade, a gente tem que voltar da faculdade, a gente tem que isso, a gente tem que isso, a gente tem que trabalhar, a gente é o único dia que dá para ganhar. A gente dá um monte de desculpa. Você já parou? Está entendendo o que eu estou falando? Estou falando isso para o seu próprio bem. Porque nós não vivemos isso. Não vivemos isso. Não estou falando somente daqui, estou falando de toda a igreja. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes de qualquer coisa, medita, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Se mudar uma coisa, você já não vai ser bem sucedido. Se você se deixar levar pelas alterações que falam por aí, você não fará próspero o teu caminho e não serás bem sucedido. Que Deus abençoe você. Amém. Que teu coração esteja aberto e em paz para ouvir a palavra do Senhor. Se eu perguntar para cada um aqui, e não vou perguntar o que Deus lhe falou hoje pela manhã, vai ser uma decepção. Não estou dizendo que ninguém ouviu Deus hoje de manhã. Eu ando muito atribulado, muito perplexo. Estou perplexo. Eu estou triste. Você não vai conseguir prosperidade. Você não vai conseguir desempenhar sua função de pai, de mãe. Você não vai ser um bom funcionário. Você não vai ser um bom patrão. Você vai se prejudicar. Você vai prejudicar a igreja. E você vai escandalizar o nome de Jesus. Se a palavra de Deus não tiver um lugar muito significativo na sua vida. Você sabe por que Deus falou isso para Moisés? Moisés estava acabando de ser chamado para substituir o maior legislador da terra, Moisés. Josué foi chamado pelo próprio Deus e disse: agora é você que vai dirigir esse povo. 3 milhões de pessoas, 3 milhões de almas, 3 milhões de vontades, gente cheia de problemas. Um gosta disso, outro gosta daquilo, um não concorda com isso, um não concorda com aquilo. Como conciliar isso, gente? Este texto apresenta o momento que Josué substituiu o grande Moisés e falou: agora eu quero você na linha de frente. Três perguntas básicas baseadas neste texto. Como alguém pode
ter o cuidado e fazer conforme toda a palavra de Deus. Como? Tem gente que nem lê a Bíblia. Se eu perguntar para vocês, o que Deus falou hoje para você? Hoje de manhã, você levantou, o que você fez hoje de manhã? Vai ser decepcionante. Porque muitos acordaram, colocaram a roupa e vieram para a igreja. E isso não é cristianismo. Não é. Estou tão triste porque a gente está precisando, tanta gente lá para pregar para os refugiados. Mas um tem que trabalhar, outro tem que estudar, outro tem que isso, tem que aquilo. Deus falou, não, tão somente não é isso que você tem que fazer. Tão somente você tem que ser forte. Como ser forte, muito corajoso, em meio a tantos desafios. E agora o Brasil está aniquilando ainda mais os crentes por causa da crise. É crise. Uma vez eu li, achei tão interessante, em vez de substituir a crise por Cristo. Substitua esse problema que a Dilma criou para nós, as promessas que o Senhor fez a nós. Como alguém pode ter e ser equilibrado, sem se desviar para a direita nem para a esquerda, em um mundo totalmente desequilibrado? Como a gente ser equilibrado? Como alguém pode ser bem sucedido numa tarefa extremamente difícil e complicada? Coloque-se no lugar desse rapaz de 40 anos. Aliás, ele tinha 80 anos. Moisés morreu com 120. A diferença de idade de um do outro é 40 anos. Ele podia dizer para o Senhor, como muitos idosos falam, eu já estou com 60 anos, como 60 anos fosse idade de aposentadoria. Como muitos jovens tremem na base quando Deus chama para fazer alguma coisa. Como alguém pode ser bem sucedido, como pode ser equilibrado, como pode fazer tudo conforme a palavra de Deus manda? Como? De vez em quando dando uma lidinha num versículo, ou pegando aquele coisinha da caixinha de promessa, e hoje então vivendo em cima um monte de coisas que vem no Facebook. Não é assim não. Não é assim não. É lendo a palavra de Deus, não somente lendo, estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Olha para mim, por favor. Praticando a palavra de Deus. Se você não lê, ou se você só lê, se você não estuda o que você lê, se você lê, mas estuda, mas não medita no que lê e no que estuda, vai ser ruim para você praticar. E se não pratica, você não vai ser bem sucedido. Porque presta atenção, este processo de leitura, de estudo, de meditação, é o que gera a prática com prazer. Você só vai ter prazer no praticar aquilo que muitas vezes a gente fala, meu Deus, isso é difícil. Aí você aceita o desafio com prazer. Você não fica tremendo nas bases por causa dos desafios, porque você leu, você estudou, você meditou na palavra de Deus. É isso
isso aqui que Deus está falando para Josué. O caminho é árduo, o caminho é difícil. Estou falando isso, gente, porque a estatística é esta, triste. Na melhor das hipóteses, a gente se conforma com as mensagens que estão colocando no WhatsApp e no Facebook. Não alimenta, não fortalece, porque aquela coisa lida rápido, é aquela coisa assim para a gente copiar e colar e mandar para o outro pensar que a gente é espiritual. Mas se a gente não vive, cadê a espiritualidade? Tem que viver. Eu leio tanta coisa bonita e eu fico perguntando, esse indivíduo, esta criatura está vivendo isto? Porque quem enviou então se não vive? Já está entendendo o que eu estou falando, gente? Me perdoe se eu estou sendo hoje tão duro. Mas é que você precisa sair desse marasmo. Você precisa deixar de ser uma pessoa fraca espiritualmente. Que qualquer murinho de 3 centímetros te impede de avançar. Isso só é possível se você pratica essas 4 coisas. Você lê, você estuda, você medita. Aí você vai praticar. Se você só lê textozinhos do Facebook, você não vai praticar. E muita gente fica achando um grande sucesso na sua vida quando ela se emociona e derrama lágrimas. Vamos para outro texto. Salmo capítulo 1, versículo 1. Salmo 1, versículo 1. Eu estou fazendo essa pergunta no gabinete, porque eu chamei a igreja para vir fazer um gabinete. Eu ouço muito assim, o fulano está desanimado, o fulano está com um problema. Aí o bispo chama para o gabinete. Aí eu pego esta mensagem. Salmo 1, versículo 1. Ele já começa dizendo uma coisa que todo mundo quer. Quem quer ser feliz aqui? Amém. Todo mundo quer ser feliz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Rapaz, a gente está rodeado de gente assim. Como ser feliz rodeado por gente assim? Equivocada, fraca, mal intencionada, consegue guardar tantas filosofias e conceitos de homens, mas não conseguem se deter na palavra de Deus. Como? Aí o salmista diz, antes de qualquer coisa, olha aqui o antes de novo. Antes de qualquer coisa, o seu prazer está na lei do Senhor. Quando a Bíblia fala em mandamento, lei, decreto, está falando da palavra de Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E de vez em quando, e quando mandarem uma mensagenzinha pelo Facebook ou pelo WhatsApp, isso vai abençoar a nossa vida. Não! Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei. E na sua lei. Olha a palavra medita novamente. E na sua lei. Medita 5 minutinhos. Hoje eu já dei uma lidazinha num versículo. Coitado de você. Tu é um pobre coitado. Como é que você consegue viver 5 minutinhos? A ordem é dia e noite. Lá Deus falou para Josué, dia e noite.
Eu comento com a língua coçando. Quem aqui meditou num capítulo inteiro da palavra de Deus hoje? Ah, mas hoje é domingo, a gente vem para a igreja. Não, apaga isso da tua cabeça. É dia e noite. Está dando tudo errado. Não sei o que acontece comigo. O que acontece é que você não é forte. O que Deus falou para Josué? Ser forte e a coragem e a força vem com o alimento da palavra de Deus. Antes do seu prazer, se você não tem prazer na meditação da palavra de Deus, me perdoe. Você ainda não é um cristão de verdade. Porque é isso, e eu coloquei a palavra de Deus como o primeiro item, porque é ela que parte tudo. O mundo era sem forma, vazio, feio, escuro. O que aconteceu? Haja luz, a palavra de Deus se manifestou. Se a palavra de Deus não se manifesta em você, tu está sem forma, escuro e vazio, e você está pensando que é crente. É isso que eu quero sacudir você nesta manhã. Mesmo que você não goste de mim, que nunca mais volte aqui, eu quero sacudir você para você pensar o seguinte: eu não sou crente, eu não tenho prazer na lei de Deus, eu não tenho prazer no que Deus fala, e não estou nem interessado no que Ele quer falar comigo hoje. Esse é o meu compromisso hoje aqui. Sacudir você. Porque senão você está prejudicado. Você está prejudicando a igreja. E você está escandalizando o nome de Jesus. Essa pessoa feliz, que não anda no conselho dos ímpios porque tem o conselho do Senhor. Essa pessoa feliz, que não se detém no caminho de pecadores e procura o caminho dos santos. Esta pessoa feliz, que não se assenta na roda dos escarnecedores, ela tem prazer na lei do Senhor. Isso é possível, sem dor, sem trauma. E nessa lei, que vai de capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 22 de Apocalipse, é nesta lei que ela tem que meditar dia e noite. Mas eu não tenho tempo. Arruma. Peça ajuda de Deus. Mas não descarte Deus e ponha o teu trabalho em primeiro lugar. O teu estudo em primeiro lugar. Antes de tudo. Tão somente. Porque esta pessoa é como uma árvore plantada. Uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ela faz será bem sucedido. Você está aí? Amém. Uma pessoa disse para mim: eu aproveito a ida para o meu trabalho e no ônibus eu medito. Não digo que não vale, mas eu digo é pouco. É pouco. Jesus não falou a gente aproveitar o correr no meio de tudo e ficar... Não, Jesus falou, entra no teu quarto. Privacidade. É você e Deus. Neste texto lido, o salmista afirma que quatro coisas desejadas pelo ser humano são possíveis em meio ao caos, às crises e às tribulações. As quatro coisas que estão aqui neste salmo: felicidade, quando fala de bem-aventurado, feliz. Estabilidade, quando diz que está bem plantado junto às águas. Produção, quando as folhas não murcham e produzem fruto.
e sucesso quando fala de bem-sucedido. Você quer isso? Parece que você não quer isso. Parece que você quer isso apenas através da força do teu braço, da inteligência da tua cabeça. E Deus está falando isso, eu quero dar para você, sem você ficar doente, porque conseguiu isso. Tem gente de sucesso? Tem, mas não pode desfrutar do sucesso. Tem gente feliz momentaneamente. Quando o problema vem, ela fica triste. E Deus está falando de uma felicidade que nada abala. Você quer isso? Parece que a gente não quer essas coisas. Deus prometeu isso. Mas antes de qualquer coisa, antes do seu estudo, antes do seu trabalho, é meditar na lei do Senhor. Eu não posso perder uma hora, porque você não perde uma hora. Fala isso para quem está ao seu lado. Você nunca vai perder uma hora. Você vai ganhar 24 horas a mais. Como isso é possível? Felicidade, estabilidade, produção e sucesso. Lendo, estudando, meditando e praticando a palavra de Deus. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Não existe outra fórmula. É isso que eu quero. Meu coração está cheio. Eu estou querendo ver vocês bibliólogos, no bom sentido. Bibliólogos. E você dá uma lida num versículo, eu dou uma lida lá no Facebook, me manda um monte de coisas. Aí eu pego um texto, eu vou para a palavra, eu não fico no Facebook. Eu vou para a Bíblia. E aquilo ali, Deus me leva para um outro lugar, e do outro lugar me leva para outro lugar, e do outro lugar eu preparo um esboço, uma mensagem. Eu paro horas. Aí você fala, mas o senhor vive disso. Caramba. E quando eu não era pastor, e eu tinha o meu devocional com Deus. Isso tem que ser para todo crente, gente. Tem que ser para todo mundo. Ou só os pastores que vão para o céu? Só o bispo que pode ir para o céu? Não, isso é para você. Não mude a maneira como Deus quer tratar contigo. Porque tem aqueles espertos. Não, eu faço assim, eu faço assim. Deus quer que você medite dia e noite. Deus quer que você tenha um momento e um local reservado. Deus quer que você tenha um tempo. E os discípulos não puderam orar. Jesus 3 vezes falou, vocês não podem orar comigo. 1 hora é o mínimo que você precisa ter. Não pense em 15 minutos. 5 minutos. Não dá para ler. Para estudar, meditar em 5 minutos. Que vida pobre. Que vida pobre. Com tantas riquezas que Deus tem para você e para mim e para todos nós. É muita pobreza. Por favor, hoje eu estou com a função de sacudir você aqui nesse ambiente. Porque isso não é vida. Você não sabe abrir a Bíblia. Você não sabe o que abrir no momento de luta. Você se entrega, você se derrota. Não, isso não é cristianismo. Não é cristianismo. Tem que haver leitura. Tem que haver meditação. Eu leio. Aí essa leitura me instiga a estudar. Por que ele falou isso? Estou dando a dica para você. Por que este homem agiu assim? Por que Deus mandou ele fazer isso? Isso é estudo. Eu estou estudando, eu estou pesquisando a razão pela qual isso está escrito. Aí depois eu entro na terceira fase. Por que eu faço igual a ele? Por que eu não obedeço a Deus como ele não obedeceu? Por que as muralhas não caem? Por quê? Porque, Senhor, aí eu faço um balanço da minha vida.
com base no que eu li e estudei. Aí eu falo para Deus, entendi, Senhor, me ajuda a praticar. Ah, mas o senhor é muito metódico. Não. É esse o caminho que eu estou dando para vocês que eu faço na minha vida. É esse o caminho. Aí você vai falar assim, sem razão, lá nos seus botões. Mas como é que o senhor está nessa situação? Porque eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu aprendi a glorificar o nome do Senhor na fartura, e como disse o apóstolo Paulo, eu glorifico o nome do Senhor e dou bom testemunho na escassez. É isso que a palavra de Deus faz com o nosso caráter. Estão aí? Amém. Vamos para o terceiro texto, Mateus 7, 24. Agora é a voz de Deus. Agora é a palavra do Senhor Jesus. Mateus 7, versículo 24. Está quase acabando. Mateus 7, 24. Se você desejar vir ao gabinete, fala comigo hoje para eu colocar você no horário. Eu já tenho pessoas marcadas para esta semana. E venha, quando vier, eu vou fazer perguntas para você. Como é que está a sua vida cristã? Se você não quer se expor, não marque o gabinete. Mas se você quer crescer, venha com o coração aberto. Porque eu vou fazer perguntas e se você for honesto e falar, não estou conseguindo, eu vou ajudar você em nome de Jesus. Amém. Mateus 7, 24 e 25. O que está escrito aí na sua Bíblia? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Aqui o Senhor está afirmando que somente é possível ficar em pé em meio às tempestades e catástrofes e continuarmos inabaláveis. Pode haver raios, relâmpagos, trovões, inundações. Você vai ficar em pé. Você vai ser o barquinho para ajudar as pessoas que estão naufragando. Só existe uma maneira, hein? Só existe uma maneira. Ouvindo a voz de Deus através da palavra dele e praticando. Marta tinha realmente muitas coisas para fazer. Maria dispensa as muitas coisas para fazer, para ficar com a única coisa importante. Nessa história de Maria e Marta, você é quem? Se você é a pessoa responsável, que não pode deixar de trabalhar, de estudar, porque você é responsável, você é um tremendo irresponsável se você deixa escapulir a oportunidade de ficar uma hora com Deus. Se o sono te vence, se o cansaço te vence, se você não tem tempo, você é uma pessoa irresponsável, porque você acabou com o teu ser, ao invés de você fortalecer o teu ser. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Jesus disse, se você ouve o que eu falo, se você pratica o que eu falo, você é uma pessoa indestrutível. Palavras de Jesus. Porque eu não fui à frente no texto, mas no texto fala, esse raciocínio do Senhor fala do outro que ouve, mas não pratica. Sabe aquelas pessoas que vêm para o culto e ficam pensando e mexendo no smartphone, não concentrado na palavra? Ou fica lá pegando, sei lá o que, olhando e não prestam atenção no que Deus está falando. Você tem que anotar as coisas. Foi um dos meus conselhos para alguém no gabinete essa semana que passou. Não anotar o que vem na tua... Anote
anote, Deus está falando, nesse momento Deus está falando. Deus está dizendo, pense, Deus vai falar com você. Acrescenta isso, meu filho, para meditar. Só tem uma maneira de você ser na palavra indestrutível. Só tem uma maneira. A crise não consegue te pegar, ela existe. A tempestade vem para todo mundo. Mas a tempestade não acaba com estes que estão com os pés na rocha. É lendo, estudando, meditando e praticando a palavra de Deus. Pensa numa coisa, quanto tempo você se acha um crente? Quantos discípulos você já fez? Ah, mas isso é para pastor? Não. Isso é para todo discípulo do Senhor, fazer discípulo. Quantas pessoas você já batizou? Ah, mas isso é só para o pastor? Não. Você está enganado de novo. Qual o legado que você está deixando para as pessoas que têm observado você? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Não é um desmiolado, não. Você colocar Deus em primeiro lugar, você que tem que sair 5h30 e acorda 4h30, você não é um desmiolado, não. Você que chega e diz assim, olha, eu não posso porque essa hora é meu devocional com Deus. Você não é um irresponsável, não. É uma pessoa prudente. Você é prudente. É um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sua casa aqui fala de vida espiritual. E cai a chuva, transborda os rios, sopram os ventos, dão com ímpeto contra essa casa, contra essa vida, que não caiu. Porque ela está sobre a palavra de Deus. Você pode repetir essa frase? Porque estou sobre a palavra de Deus. Último texto, João 15:7. João 15:7. Eu vejo pessoas assim, eu sou de Jesus. Jesus está comigo, aleluia. Eu vou à igreja todos os domingos. Vamos ver se você está com Jesus. João 15, versículo 7 até o 10. Acharam? João, Evangelho de João, capítulo 15. Se, já começa com uma condição. Se permanecerdes em mim, se esta condição for satisfeita, permanecerdes em mim. João 15:7. Acharam? Amém. Se permanecerdes em mim, e outra condição, qual é? As minhas palavras permanecerem em vós, Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se, tem uma condição. Não é para todo mundo, não. Não é para quem vem à igreja ou vai à igreja. Não é para quem dá dízimo ou oferta, não. É quem permanece no Senhor. Se você permanece no Senhor, você não vai querer deixar de vir à igreja. Se você permanece no Senhor, você não vai querer deixar de ser um dizimista. E as minhas palavras permanecerem em vós, você vai pedir o que você quiser. 8. Porque é nisto que o meu Pai é glorificado, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha a condição. O que você é? Eu sou discípulo de Jesus. Quantas vezes você vai à igreja? Eu vou no domingo, dia da ceia. Errado. Não é discípulo de Jesus. Vamos orar ao Senhor que Ele vai nos dar. Calma aí. Você tem permanecido no Senhor?
As palavras do Senhor permanecem no teu coração. Você lembra, você sabe que Deus fala, você guarda, você pratica. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei Meu amor. Versículo 10, olha a outra condição. Muitas vezes, olha só, quando você lê se, não arranque este se daí. Estas são as condições que Deus falou, é desse jeito. Não negocio, é inegociável. Mas tem gente que, não, Deus é bom, mas Deus é tão maravilhoso, Deus não dá, essa coisa é do bispo, o bispo é muito radical, isso é coisa de Deus. É Deus. Se guardardes os meus mandamentos, versículo 10, é nessa condição que permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor é nesta condição. É nesta condição. Aqui o Senhor está afirmando que nós podemos ter tudo o que queremos. O Senhor está afirmando que podemos ser discípulos dele. E o Senhor está afirmando que nós podemos ter comunhão com ele, como ele tem com o Pai. Se houver, se estas condições dele forem satisfeitas. Então, olha, não é assim, coitada, aquela pessoa está sofrendo tanto, ai, coitada, vamos, Deus é bom, Deus é bonzinho. Não, tem condição. Existe condição. Se permanecerdes em mim, se as minhas palavras permanecerem em vós, se guardardes os meus mandamentos, se, não arranque nunca o se de onde você lê, porque é isso aí que vai te dar a convicção se você pode ou não dizer que é um discípulo, que pode pedir tudo o que quer e que você tem comunhão com ele. É quando você obedece o se. Conjunção subordinada condicional. Tá certo? Não é isso? Conjunção subordinada condicional. Condição. Ser crente tem uma condição. Tem várias condições. Então muita gente diz assim, eu sou membro da igreja e tal, eu sou membro da igreja. Não. Pode ser da igreja. Do reino não é não. Como eu disse no início, eu ando triste, gente. É como se eu estivesse fracassando na minha tarefa de discipular discípulos para Cristo. Quando uma pessoa, depois de tanto tempo, ela não tem tempo de estar com Deus. E não é questão de ponto de vista, não. É questão de permanecer no que Deus quer. Praticar o que Deus quer. Só é possível lendo, estudando, meditando e praticando a palavra do Senhor. Vocês estão entendendo e crendo que negligenciada esta primeira necessidade básica, a pessoa é prejudicada, não é abençoada. A igreja fica prejudicada. E o nome do Senhor fica escandalizado. Vocês estão entendendo e crendo? Entenderam? Estou perguntando a vocês, entenderam? Vocês creram nisso que eu estou falando? Eu procurei mostrar 4 textos. 2 do Velho Testamento e 2 do Novo. Deus falou diretamente com Moisés, com Josué. Os 2 últimos, o Senhor Jesus falou para os discípulos dele. Aí você vai dizer assim, mas então é impossível. Não há impossíveis para Deus. Quando você fala, Senhor, me ajude nisso,
Quando você pega a palavra de Deus, vai para o seu lugar reservado, e você abre a Bíblia e diz: Senhor Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, me dá entendimento, me ajuda eu fazer um balanço da minha vida diante desta preciosidade. E me ajuda a praticar isso, Senhor, sem trauma, sem hipocrisia, sem sofrimento. Aquelas pessoas que entraram, foram jogadas na arena, não entraram sofrendo, muito pelo contrário, começaram a louvar a Deus e cantar. Isso deu nó na cabeça dos romanos, isso deu nó na cabeça dos fariseus. Que a gente não faz sofrendo, a gente faz tendo prazer. Isso é cristianismo. Começa com a palavra. 5 minutos é medíocre. Eu estou usando palavras duras, eu tenho que sacudir você dentro da minha instrumentalidade, porque o resultado fica com Deus. Estou falando para você, não se deixe enganar num cristianismo falso de emoções, de eventos e movimentos. Se Deus não estiver no teu ser, se você não amar a palavra, se você não tiver prazer na palavra, se você não praticar a palavra, você está perdendo tempo. É melhor o churrasco domingo, é melhor os passeios à praia, porque você está se deixando enganar por uma vida que Deus não falou que é esta. Quando você lê, estuda, medita e pratica, tu vai ver o mundo de uma maneira diferente. Tu vai ver o mundo como Deus está mostrando para a gente que o mundo é. Então, meus irmãos, você tem que, ao ver uma coisa num filme, na televisão, quando você ouvir uma frase emocional que os Facebooks e os WhatsApps mandam para a gente, que a gente, você vai aprender a analisar se aquilo ali é real, aquilo ali tem a ver com a verdade, ou se aquilo ali é apenas uma frase de efeito e causando emoções. Eu estou à espera de vocês no gabinete. Quero pôr minha mão na sua cabeça quando você falar: não tenho lido a Bíblia assim. Esse não é meu método, não. Eu não escolhi isso. Eu não falei assim: bom, eu vou criar um método para ajudar as pessoas. Não. Todo mundo precisa ler, dia e noite, palavra do Senhor. Não estou dizendo que você tem que meditar dia e noite. E meditar de noite não significa ficar com a Bíblia aberta da manhã até a noite. Não. Você pegou um tempo com Deus, você leu, você estudou, você meditou, e você vai viver o dia todo pensando naquilo. Deus falou isso comigo. Aquilo que você leu, estudou, entendeu, Augusto? Leu, estudou e meditou, vai te ajudar durante o teu dia. Porque você vai pensar naquilo dia e noite. Medita dia e noite. Pensa dia e noite. Lembre-se dia e noite. Mas você tem que ler e estudar, para você pensar, meditar dia e noite. Você vê um filme, você vê lá uma palavra, uma frase, você começa a chorar, você vai ter que analisar: isso é verdade? Isso tem fundamento bíblico? Ou isso é uma frase de efeito? É o que mais existe. Entenderam? Amém. Fala para quem está ao seu lado: Deus ama você. Fala assim: Deus hoje, fala hoje. Fala hoje. Deus falou muito duro. Porque Deus ama você. Não seja aquela criança mal criada: eu não volto mais aqui. Olha como é que ele falou com a gente. E olha,
você pensar assim, não vai influenciar outras pessoas, não. Tem gente que fala assim, você viu como é que ele falou com a gente? Diz que nós não somos crentes. Se você não se enquadra nisso, você não é crente. Infelizmente. Você é um turista, você é um simpatizante. Gente, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que... O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que... É o poder de Deus. É o poder de Deus. Curva sua cabeça.